Interlagos nunca entrega corrida ruim. Essa frase sempre é lembrada quando a Fórmula 1 chega ao traçado, e em 2012 haviam motivos de sobra para isso. O GP foi a última etapa de um campeonato disputado até o fim entre Sebastian Vettel da Red Bull e Fernando Alonso da Ferrari. A corrida também marcou a segunda e definitiva aposentadoria de Schumacher, além de ser o fim da linha para vários pilotos do meio e do fim do grid. Vamos relembrar como foi a caótica corrida e por que ela é citada até hoje como uma das melhores do circuito. O campeonato de 2012 estava pegando fogo. As primeiras 7 corridas foram vencidas por 7 pilotos diferentes, e antes da última etapa no Brasil, Vettel e Alonso ainda disputavam o título. O piloto da Red Bull buscava o tricampeonato e estava com 273 pontos, 13 a mais do que Alonso. Kimi Raikkonen, que havia voltado à Fórmula 1 após uma breve aposentadoria, aparecia em terceiro com 203 pontos. Nos construtores, a margem era sólida, com a Red Bull em primeiro com 440 pontos, 77 a mais do que a Ferrari. A McLaren aparecia em terceiro com 353. A etapa brasileira marcaria o fim da linha para vários pilotos. Schumacher, que havia voltado da aposentadoria em 2010 para correr pela Mercedes, havia anunciado que se aposentaria de vez no Brasil, após 3 anos na equipe alemã. A equipe HRT foi colocada à venda no mesmo mês e faliu um pouco tempo depois, decretando a saída de Pedro Della Rosa e Naren Karthikeyan da Fórmula 1. A etapa de Interlagos também foi a última de Bruno Senna da Williams, Timo Glock da Marussia e Vitaly Petrov da Caterham. Como a HRT saiu ao fim de 2012, o GP brasileiro foi a última corrida da categoria a contar com 24 carros no grid. Outras coisas ainda movimentavam os bastidores. A Pirelli trouxe ao Brasil os primeiros protótipos dos pneus para 2013, dando às equipes a oportunidade de testá-los nos treinos livres 1 e 2. Para vencer o título, Vettel precisava manter uma vantagem de pelo menos 13 pontos contra Alonso. Para isso, o espanhol podia chegar até em terceiro caso o piloto da Red Bull não marcasse pontos. A tarefa era ainda mais difícil se considerar o lado de Alonso. Mesmo vencendo, bastava a Vettel chegar em quarto que o tricampeonato estava garantido. Nos treinos livres, quem ditou o ritmo foi a McLaren. Enquanto Lewis Hamilton se mostrava rápido na primeira e segunda sessões, Button liderou a terceira, que costuma ser usada como preparação para o qualifying. A alta temperatura passou a preocupar as equipes, devido à rápida degradação dos pneus. Hamilton chegou a comentar que a sensação era a de deslizar pela pista com os pneus derretendo. Tudo mudou no sábado, quando a chance de chuva se mostrou bastante real nas primeiras horas de trabalho. A primeira parte da qualificação, o Q1, começou com a pista úmida e com os pilotos indo à pista de pneus intermediários. Grosjean bateu sua Lotus na HRT de Della Rosa e ficou sem a asa dianteira e com a 18ª posição. Schumacher também não foi bem e conseguiu apenas a 14ª posição, meio segundo atrás de seu companheiro Nico Rosberg. A partir do Q2, os pilotos passaram a usar pneus slick e Lewis Hamilton conseguiu a pole position com 1 minuto, 12 segundos, 458 milésimos, seguido pelo seu companheiro de equipe Jenson Button com 1 minuto, 12 segundos, 513 milésimos. Na segunda fila tivemos as Red Bull de Mark Webber em terceiro e Vettel em quarto. Completando o top 10 ficaram Felipe Massa, Pastor Maldonado, Nico Hülkenberg, Alonso apenas em oitavo, Kimi Raikkonen e Nico Rosberg. Maldonado recebeu uma punição de 10 lugares devido a não ter ido à balança após o Q3. Como aquela foi a terceira chamada de atenção, a punição mais pesada veio. Com isso, Paul de Resta ficou com a 10ª posição, enquanto Alonso subia para sétimo. A esperança de Alonso estava na corrida sob condições úmidas, já que, segundo o próprio piloto, seriam mais imprevisíveis. Para ele, a luta pelo campeonato seria difícil caso fossem condições normais, sem várias coisas acontecendo pela frente. Enquanto isso, seu companheiro Massa deixou de lado alguns rumores que começaram a circular sobre a possibilidade do brasileiro ajudar o espanhol durante a prova. Para ele, o limite era o limite dos regulamentos, e ele se manteria fiel a isso. No dia da corrida, 25 de novembro de 2012, uma leve chuva atingiu o circuito antes da prova, apenas 10 minutos antes da largada. Mesmo com a pista ficando ligeiramente molhada, os pilotos decidiram começar a prova com pneus slick. Na largada, Vettel iniciou mal e caiu para a 7ª posição, enquanto Alonso ganhava 2 posições, indo para a 5ª.
Massa se saiu ainda melhor e já estava em segundo, embora Button retomasse a vice-liderança curvas depois. Na saída da curva 4, Raikkonen espalhou, e ao seu lado Vettel e Bruno Senna se tocaram, fazendo com que o alemão rodasse e Senna atingisse a traseira de Sérgio Pérez. Em último e com danos no sidepod esquerdo, Vettel permaneceu na corrida e partiu para uma prova de recuperação. Na frente, as disputas estavam acesas, com Alonso ultrapassando Weber no S do Senna, garantindo assim a terceira posição necessária para ser campeão. No processo, Massa perdeu as posições para o espanhol, Weber e Hülkenberg. Enquanto isso, Maldonado saía da prova, depois de perder o controle sozinho na curva do sol e bater. 2 voltas depois, o espanhol voltou ao quarto lugar, depois de errar e ser ultrapassado por Hülkenberg. Pouco tempo depois, a chuva, que era só uma ameaça, começava a molhar a pista, e os pilotos começaram a fazer os seus pitstops para pneus intermediários, com apenas Button e Hülkenberg ficando de fora. No fim das contas, essa foi a decisão correta, já que a garoa foi diminuindo e a pista permaneceu melhor para os slicks. Com isso, os pilotos que fizeram suas paradas se viram obrigados a fazer uma nova parada, enquanto Hülkenberg ultrapassava Button com sua Force India ao final da 18ª volta. O desempenho do alemão era forte, tanto ele quanto Button tinham praticamente 1 minuto de vantagem contra o restante do grid. O que a dupla não contava era com a entrada do safety car na volta 23. A essa altura, Alonso aparecia em quarto e Vettel, em uma grande corrida de recuperação, já aparecia logo atrás, em quinto. A relargada se deu na volta 29, com Kamui Kobayashi ultrapassando Vettel, que tinha o seu ritmo diminuído devido aos danos na primeira volta. Logo depois, foi a vez de Massa ultrapassar o alemão e ocupar o 6º lugar. Na frente, Hamilton ultrapassou Hülkenberg após um erro, e o piloto da Force India iniciou uma perseguição, que terminou com o piloto batendo na McLaren na volta 54. Hamilton teve a suspensão quebrada e saiu da prova, enquanto Hülkenberg, ainda na corrida, precisou pagar um drive-thru, dando a liderança do GP para Button. Em pouco tempo, a chuva recomeçou, provocando uma nova onda de pitstops. Vettel foi um dos primeiros a entrar nos boxes, mas devido a uma falha no rádio, a equipe não recebeu o aviso e não estava pronta para a troca de pneus. Enquanto Vettel se atrasava, a Ferrari mexia nas posições de seus pilotos com os pitstops, e Alonso ocupou a posição que era de Massa. Na pista, Vettel ultrapassou Schumacher, ocupando a 6ª posição. Mesmo com Alonso em segundo, o resultado era suficiente para lhe dar o título. Na volta 54, um momento curioso. Raikkonen perdeu o controle na saída da junção e tentou usar uma faixa de asfalto para voltar à pista. O que ele não contava era que o caminho era, na verdade, parte da pista antiga, usada apenas pelos fiscais. O finlandês precisou dar um cavalo de pau, entrar pela grama molhada e voltar à pista. Próximo do fim da corrida, na volta 68, Paul di Resta bateu, fazendo com que o carro de segurança entrasse mais uma vez na pista. Isso eliminou qualquer possibilidade de Alonso conquistar a posição que faltava e assegurou a Vettel o tricampeonato. Button venceu a prova, marcando a sua 15ª e última vitória de sua carreira na Fórmula 1. Aquela também foi a última vitória da McLaren até o GP da Itália de 2021. Em segundo ficou Alonso, seguido por Massa, Weber, Hülkenberg, Vettel, Schumacher, Vergne, Kobayashi e Raikkonen. Com o resultado, Vettel se consagrou campeão com 281 pontos, seguido por Alonso com 278 e mais atrás Raikkonen com 207. Nos construtores, a Red Bull foi campeã com 460 pontos, versus a Ferrari com 400. Na imprensa internacional, a opinião foi unânime. Dentre outras definições, o GP foi definido como montanha-russa, corrida maluca, histórica, em especial devido a 147 ultrapassagens durante a etapa, ou simplesmente espetacular. Para muitos ex-pilotos como Nelson Piquet e Niki Lauda, aquela havia sido uma corrida como nunca antes vista. Com o resultado, Vettel se tornou o piloto mais jovem a conquistar o tricampeonato, com apenas 25 anos. 3 dias após o GP, a Ferrari até anunciou que pensava em entrar com um apelo na FIA, devido a imagens que supostamente mostrariam Vettel ultrapassando Vergne sob bandeira amarela. Caso a manobra fosse confirmada, a punição poderia resultar em 20 segundos somados ao tempo de Vettel, fazendo-o perder posições e dando o título a Alonso. Mas 2 dias depois, a Ferrari recuou, após receber informações adicionais da FIA sobre o caso. Dessa forma, o resultado foi mantido e Vettel permaneceu campeão. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!